Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. E todos começaram a ser cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pensavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Somos partos, medos, alamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeu, Capadócia, Ponto, Ásia e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e os forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e arábios, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e falavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que é isto quer dizer? E outros zombavam e diziam: Estão cheios de mortos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: Varões judeus, e todos que habitam em Jerusalém, sejais vós isto notório, escutais as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta já a terceira hora do dia. Mas isto foi o dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão novos sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que chegue grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutais essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, em que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis, este que foi entregue pelo determinado do conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificaste e matastes pela mão de injusto, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha alma e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer o caminho da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, e está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento que do fruto dos teus ombros, segundo a carne, levantaria um Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse a ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha.
de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvistes. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos e todos os que estão longe, tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam-se na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos maravilhavam dos sinais que faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todo, segundo cada um o tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar.